Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pode Crescer, nesse mês de outubro especial, Outubro Rosa, e nada mais justo que a gente receber aqui a doutora Caroline, mastologista, ginecologista, cliente aqui da escola, mamãe da Mel, mamãe da Giovana, e eu estou muito feliz da gente poder bater esse papo, porque eu acho que prevenção, né, do câncer de mama, Outubro Rosa, vai muito além dos exames de rotina, né? Vai sobre estilo de vida. E aí eu já quero começar perguntando para a doutora Caroline o que ela acha sobre o papel da mulher nesse autocuidado com ela, né? Quais são por onde começa essa prevenção, além desses exames de rotina? Evelyn, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, né? E realmente, como ginecologista, mastologista, como mulher, como mãe, né? Realmente, para mim, o Outubro Rosa, ele é especial. E eu sempre falo de prevenção de uma maneira um pouco diferente, porque as pessoas elas sempre relacionam prevenção com exames, né? E claro que eles são super importantes, mas o exame, na verdade, ele vai dar um diagnóstico precoce, né? Quando a gente está falando, por exemplo, do câncer de mama, diferente do que quando a gente fala na prevenção primária, que é realmente a prevenção do que nós fazemos no nosso dia a dia para evitar doenças, inclusive para evitar o câncer e o câncer de mama, como é a pauta de hoje. Então, o nosso estilo de vida, o que nós fazemos todos os dias, né, ele tem um impacto enorme sobre a prevenção de doenças, né? E nesse mês, falando especificamente do câncer de mama, é considerado um fator de risco modificável, né, para evitar o câncer, por exemplo, é a gente estar dentro de um peso ideal, né? Então, o sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, né? É importante a gente frisar isso. E aí, a importância da alimentação, da atividade física para a gente manter esse estilo de vida saudável e prevenir os cânceres, ele é fundamental, né? Então, nós temos que ser protagonistas aí da nossa vida o ano todo. Com certeza. Para quem segue a doutora Caroline nas redes sociais, como eu, ela é uma entusiasta a esse estilo de vida saudável, né? Ela tem uma rotina você faz boas escolhas alimentares, né? Boas escolhas também, o sono, tudo isso impacta diretamente, como você disse, na nossa prevenção, né? E na sua opinião, assim, você já deu uma pincelada aí, mas quais são os hábitos, assim, que você colocaria como principais, angulares, para a gente poder ter essa vida mais saudável e que esteja longe, né, desses diagnósticos de câncer? Eu vou começar falando do que eu digo que é o mais básico, né? Então, o que é o mais básico? A gente tem que, pelo menos, né, dormir e acordar em horários regulares, ter um mínimo de 7 horas de sono por noite, porque isso é fundamental para a nossa recuperação. Então, a gente não vai ganhar massa muscular, a gente não vai emagrecer, a gente não vai controlar o estresse, a gente não vai ter uma boa imunidade se a gente não conseguir ter um sono de qualidade. Então, não dormir muito tarde, não acordar muito tarde, então a gente tem que dormir até as 11 horas da noite, né? Isso é muito importante para a regulação da melatonina e do cortisol, nosso ciclo circadiano, nosso ciclo hormonal. A gente sabe que desequilíbrios hormonais, né, interferem no risco de câncer, que são hormônio dependentes, então isso é fundamental. A gente precisa também de um intestino que funcione bem. Pouca gente fala disso, pouca gente sabe disso, mas o intestino ele é fundamental para o nosso metabolismo estrogênico, né? O metabolismo dos nossos hormônios, que tem tudo a ver com as doenças estrogênio dependentes. Que na mulher vai se traduzir, câncer de mama tem a ver, endometriose, SOP, né? As doenças aí comuns das mulheres. Tem muita importância a gente regular esse intestino, porque ele vai fazer parte desse metabolismo hormonal. E aí você fala, e como é que a gente regula o intestino? Vamos, de novo, começar pelo básico, gente. Tem gente que não bebe 2 litros de água por dia. Eu pergunto isso todos os dias para as minhas pacientes. Tem mulheres que tomam 1 litro de água. Eu falo, gente, como você vive? A gente mora numa região super quente. Sim. E aí não tem intestino que funcione. Digo, se você está desidratada, seu intestino está tendo que economizar, como é que ele vai mandar água, né, para outros lugares? Ou como é que você vai mandar água para o intestino, né? Seu corpo está precisando economizar, como é que você vai mandar água para o intestino? Isso é fundamental. A pessoa come muito, hoje a gente tem muito acesso fácil a ultraprocessados. Então,
As mulheres, principalmente, são muito afetadas pelo consumo desses alimentos. Faz muito mal, né? Aquela tal da inflamação. Isso inflama o intestino, isso atrapalha nosso metabolismo hormonal, age como... Tem vários que agem também como disruptores endócrinos, regulando os hormônios. Então, a gente tem que evitar ao máximo o consumo de ultraprocessados. Então, é biscoito, é pãozinho, né? Essas besteirinhas de pacotinho. Isso aí é fundamental, gente. Isso daí não sou eu que estou dizendo. Se for a Organização Mundial da Saúde, todo mundo sabe disso, mas a gente, além de estarmos comendo, estamos dando para as nossas crianças, isso que é o pior. Então, ter uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, a gente precisa de fibras, a gente precisa prevenir o câncer do intestino. O câncer de intestino hoje está em segundo lugar depois do câncer de mama. Pouca gente fala disso, tá? Do câncer de intestino. E a gente precisa de uma alimentação rica em fibras para prevenir câncer de intestino, evitar carnes processadas, presunto, mortadela, linguiça, salsicha, né, esses alimentos que são hoje comprovadamente cancerígenos. Perfeito. Então, isso para mim é o básico do básico, tá? Você tem que dormir bem, você tem que tomar a quantidade adequada de água, evitar ultraprocessados, consumir frutas, verduras e legumes diariamente. E atividade física. Não, aí a atividade... É porque a gente estava bem no básico do bem básico, no né? E a atividade física a gente precisa de movimento, né? A gente precisa muito de músculo, né? O músculo é o principal órgão endócrino da gente, onde vai controlar a glicose, insulina. Então é super importante que a gente pratique atividade física, e hoje a gente tem muita gente sedentária, né? Já vejo isso mudando, né? Muita gente fazendo atividade física, por exemplo, as academias lotadas, né? O pessoal tá correndo muito, mas ainda tem muita gente sedentária. É isso. E assim, não é nada de outro mundo, gente. Vocês anotaram aí, pegaram aí no caderninho, anotaram? É sono de qualidade, é se alimentar direitinho. E se alimentar direitinho também não é bicho de 7 cabeças, como você falou. É o que a terra tem para dar pra gente, né? Porque a gente está muito acostumado, ao invés de descascar uma banana, a abrir um pacotinho. Outro dia eu estava até vendo um meme que dizia assim, eu não como saudável porque é muito difícil. Aí aparece uma moça lá pegando uma uva e comendo. Descascando uma banana, tipo assim, difícil aonde? O que é difícil, Exatamente. Gente? Entendeu? Será que você não pode ali comer um alface, um tomate, entendeu? Um alface, um tomate, um arroz, um feijão, né? Um pedacinho de frango ali, uma batata, uma cenoura. Entendeu? Não é nada demais, é comer uma fruta, né? Você não precisa comer os cogumelos selvagens de não sei da onde, não, gente. Arroz, feijão, entendeu? Uma saladinha, uma fruta, sabe? Um ovo. Não é uma coisa de outro planeta. De outro mundo. Não. E agora eu dando um depoimento pessoal meu também, porque eu sou paciente da doutora Caroline, e eu acho muito interessante porque essa visão mais ampla da medicina, de que ela não é você não vai só tratar os sintomas quando aparecer, mas é a prevenção, que você faz isso muito bem, né? Eu lá na minha consulta, eu me lembro de você me perguntar o que eu comia desde a hora que eu acordava até a hora de dormir. Porque essa visão de que está tudo interligado, eu acho que é ela que está mudando a forma da gente até perceber a medicina, né? Desse lado do médico, ele ser aquela pessoa que não vai só tratar os seus sintomas quando aparecer, mas sim aquela pessoa que vai te ajudar a que esses sintomas não apareçam. Exatamente. E você, eu percebo que já tem esse olhar mais amplo de perceber que o caminho da medicina é esse, né? Porque o câncer, talvez, por que o câncer pode aparecer? Pode ter fator genético, não é? Mas também os hábitos também levam muito a isso. A gente tem ali como se fosse 50%, né? Um fator hereditário e um fator que seria do nosso estilo de vida. Né? A gente tem ali um balanço. Nosso estilo de vida pode prevenir o câncer? Sim. 100% das vezes? Não. Não é 100% das vezes, né? O que é 100% nessa vida? Mas vai reduzir bastante. Né? E outra coisa que eu falo muito, até para as minhas pacientes, eu atendo muitas mulheres 40 mais, né? Mulheres na menopausa, mulheres ali após os 50 também. E eu vejo que existe um pânico de câncer. Pânico, todo mundo tem pânico de câncer, né? Então, se qualquer coisa na mama já é um desespero. E eu converso muito com as minhas pacientes. Às vezes elas estão super preocupadas com alguma coisa da mama, e tudo bem, é legítimo, mas se elas não sabem que o que mais faz uma mulher falecer, né, depois dos 50 anos, não é o câncer, é a doença cardiovascular. E a doença cardiovascular
é decorrente do quê? Dos hábitos. Obesidade, sedentarismo, né, diabetes, colesterol, pressão alta. E aí, assim, tá muito preocupada com câncer, mas não tá preocupada em perder peso, não tá preocupada em se alimentar bem, entendeu? Então, assim, já, só a obesidade, sedentarismo, sobrepeso já é fator de risco para câncer, né? Mas também é fator de risco para doença cardiovascular, que é o que mais mata as mulheres acima dos 50 anos. Então não faz muito sentido, entendeu? A gente fica tão preocupada de acontecer uma coisa, sendo que o mais provável, né? Tem gente que eu falo assim, não vai dar tempo de ter câncer, porque vai infartar antes, porque não tá se cuidando, né? Então a gente tem que ter essa visão. E eu amo, sabe, Evelyn? Eu digo assim que não foi a medicina que me fez ter essa visão, porque muita gente pensa que eu falo disso porque eu sou médica. Não, desde muito nova, eu sempre vi, né, em casa, a gente sempre comeu, assim, se alimentou muito bem, né? Meu pai mineiro, eu digo que mineiro é igual coelho, come muita verdura, né? Família mineiro. E a gente sempre teve essa alimentação, tanto tinha as outras coisas não tão saudáveis, né? Só que o não saudável da nossa época de criança não era igual o não saudável do de hoje. Exatamente. Não era tão Outro dia eu tava refletindo sobre isso, eu disse, poxa vida, logo na minha vez de ser mãe, o ultraprocessado da minha época não é o ultraprocessado de hoje. Exatamente. Aí eu assim, sempre gostei, sabe? Então uma coisa assim, da minha adolescência, antes de eu ser médica, antes de eu entrar na faculdade, eu sempre me interessei, aquela coisa do exercício físico, da alimentação, então sempre foi uma coisa minha. E na medicina, hoje até está se tornando mais comum, mas quando eu me formei, quando eu comecei a atender consultório de ginecologia, ninguém falava disso. Era tipo assim, você vai lá só para tratar um problema. O estigma de, mas essa medicina aí não é, né? Ainda tem esse conservadorismo. Gente, porque se a gente pode prevenir doenças, por que eu vou só tratar? Eu sempre falo para minhas pacientes, olha, se você vier aqui só para eu te detectar uma doença, eu não estou fazendo nada. A minha função não é essa. Meu objetivo é prevenir. Então, eu tô te avisando aqui que se você continuar assim, você vai ficar diabética, vai acontecer isso, isso, isso. Eu não quero, eu não vou deixar isso acontecer. Se depender de mim, não acontece. Então, eu dou todas as orientações, todo o suporte, encaminhamento. Isso, para mim, é fundamental, sabe? Eu não consigo imaginar uma outra maneira de trabalhar dentro da minha área sem avaliar tudo que você come, entendeu? A água que você bebe, que você não bebe, o que você gosta de fazer, qual é, né? Onde é que você relaxa? Porque tem gente que das 5 da manhã às 10 da noite tá ligada no 220, cuida de todo mundo, corre pra lá, corre pra cá e não olha pra si. E era esse o meu próximo tópico, que ainda é um tabu muito grande para nós mulheres, essa culpa de cuidar da gente, né? Como se a gente estivesse fazendo algo errado por ter aquele nosso momento de autocuidado. E assim, eu acho às vezes até curioso que o autocuidado da mulher, ela também, em alguns momentos, ela se confunde para algo estético que vai ficar bonito para os outros. Então, qual é o autocuidado da mulher? É o meu momento da academia. Não que isso seja errado, mas eu acho engraçado porque, assim, é um autocuidado, só que ele também é focado para os outros. Qual é o meu momento? O meu skincare. Claro que a gente tem que se cuidar, mas sempre é focado para algo que não gere tanta culpa. Porque pode ser assim, qual é o meu momento? Eu quero só ficar sentada no sofá assistindo alguma coisa. Quero deitar e assistir um negócio e ninguém Mas mexer aí o vem saco. a culpa, porque você tinha que estar no autocuidado um pouco mais ativo. Isso. Que até nisso a gente se cobra de ser produtiva. Até nesse nosso momento de poder ser, tá bom, vamos só aqui não pensar em nada, né? Eu vejo muito isso, sabe? Principalmente, assim, mulheres, né? Na nossa faixa etária e até um pouco mais velhas, elas estão cuidando dos filhos, muitas vezes estão cuidando dos pais, estão dando uma força para os avós, né? Estão trabalhando bastante. Se ela tem marido, assim, a maioria dos homens são um pouco dependentes, assim, né? A carga mental ainda é muito para a mulher. Aí ela tá preocupada com a casa, ela tá preocupada com o cachorro, com o gato, não sei o quê. E ela, às vezes, se culpa por fazer alguma coisa por ela, pra ela. Eu vejo muito isso. Não, eu não tenho tempo, eu não tenho quem fique com meus filhos. Mas e o seu marido? Não, ele não fica. E aí a mulher, às vezes... Isso quando tem a figura de um marido, quando não são solos. Exatamente. Aí, às vezes, a pessoa não consegue mesmo, entendeu? Tenho mulheres, assim, que eu falo, olha aí, não dá pra ir pra academia hoje mesmo. Atende um paciente, falei, e aí, a gente vai ter que fazer atividade física em casa. O que a gente vai fazer? Vamos bolar um plano aqui, porque, assim, do jeito que tá, você não pode ficar.
Mas é muito isso. São mulheres que estão dando conta de tudo e muitas vezes estão esquecendo de si. E a conta não fecha. Não fecha. Não tem como você esperar que aquela pessoa esteja tranquila, em paz, sem estresse, porque é um fator também muito grande para doenças, né, hoje em dia. E a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que o Outubro Rosa, ele vem muito também para essa parte de dar luz a um problema que é feminino, né? Sim. Que é isso, muitas mulheres deixam naquele momento de se cuidar. Você acha que o Outubro Rosa, ele tem essa importância, você percebe no consultório, nas ações feitas, que realmente tem algo prático acontecendo para essa causa? Sim, Evelyn. Falando um pouco só do Outubro Rosa como câncer de mama, né? No hospital onde eu fiz residência, em São Paulo, né? Eles publicaram um estudo que mostrou o impacto positivo do Outubro Rosa, que existia essa dúvida, né? Será que realmente faz diferença essas campanhas, essa mobilização? E foi provado que sim, né? Que a gente realmente tem um impacto aí na prevenção, né? Principalmente porque o Outubro Rosa a gente fala muito de exames, né? E esses exames são para quê? Para uma detecção precoce de câncer de mama. E por que a gente quer detectar precoce? Porque quando a gente detecta tumores com menos de 1 centímetro, ele tem mais de 95% de chance de cura. Por que eu quero curar essas mulheres tão mais cedo? Para a gente evitar, por exemplo, mutilações, cirurgias, né, que vão tirar a mama, quimioterapia, que vão tanto gerar um custo muito maior, como também as mulheres vão se debilitar mais, né? Tem aquela questão de perder o cabelo, pode ser grave, tem casos, né, de mulheres que ficam bem debilitadas, então a gente quer evitar mutilações, a gente quer evitar quimioterapias, a gente quer evitar óbitos, lógico, né? Mas o óbito tá lá na ponta, né? Nosso objetivo principal vai ser realmente esse diagnóstico precoce e hoje já é provado que realmente o Outubro Rosa tem impacto. E ele tem sido ampliado, né? Porque no primeiro momento se falava só de Outubro Rosa voltado para câncer de mama. Hoje muitas campanhas já levam em consideração também prevenção do câncer do colo do útero, né? Então isso é super importante realmente a gente falar, assim, focar, sabe? Eu já tive a oportunidade de dar palestras, por exemplo, para profissionais de saúde, da prefeitura, e a gente vê que a gente consegue trazer muita informação, né? E se eu pego aqui uma sala e eu coloco 50 profissionais de saúde que não são da minha área, né? Porque, assim, às vezes para mim é simples, por eu ser ginecologista e mastologista, é óbvio, mas mesmo para profissionais de saúde, às vezes não é. Então, a gente trabalha essas capacitações e aí todo mundo já tem aquela informação, já vai para casa com aquela informação, já vai trabalhar com aquela informação, então a gente mobiliza muito, né? Não só do ponto de vista de exames, mas de falar sobre, de informar sobre, alertar sobre. Então, realmente, eu acredito no impacto muito positivo do Outubro Rosa, porque pode parecer óbvio para mim, pode parecer óbvio para você, mas tem mulheres que nunca fizeram um autoexame, nunca foram examinadas por um médico, nunca fizeram um exame de mama, né? Então, quando a gente bate nessa tecla, reforça, quando a amiga pergunta, e aí, você já fez seu exame? Eu sempre falo, a gente tem que cobrar as amigas. Você gosta da sua amiga? Você gosta da sua mãe? Você gosta da sua irmã? Vai lá, entendeu? E aí, olha, eu tô indo fazer meus exames, vamos? Né? Você quer que eu te ajude? Então, assim, a gente tem que formar mesmo essa rede, né? Rede. E, Carol, antes da gente iniciar, você estava falando sobre a prevenção primária e a secundária. Fala um pouquinho pra gente. Isso, porque a prevenção primária, ela vai entrar bem nessa questão que a gente estava falando, estilo de vida, né? De realmente prevenir, ou seja, para que isso não ocorra, né? Então, quando a gente fala em mamografia, a gente já está falando em prevenção secundária, que ela, na verdade, ela vai descobrir tumores muito pequenos, né? Para que a gente tenha tratamentos mais simples e curativos. Então, quando a gente fala, é a diferença, né, digamos assim. Agora, quando a gente fala, por exemplo, no câncer de colo de útero, a gente já tem maior chance realmente de prevenir efetivamente. Por quê? Primeiro que a gente tem vacina, né, então aí já é maravilhoso. Então, assim, super importante a gente falar da vacina do HPV, gente, tá? 99% dos casos de câncer de colo de útero são causados pelo vírus HPV. Se a gente tem uma vacina, a gente pode vacinar nossas adolescentes e a gente consegue, na rede particular também, vacinar mulheres adultas, né? A gente vai estar prevenindo efetivamente o câncer de colo de útero em mais de 90%. Então, isso já é fantástico. E a outra questão é que o exame, hoje a gente está até numa transição, né, aqui no Brasil, que é aquele exame conhecido como exame preventivo, que é a citologia. Minha próxima pergunta. Ele
tá, digamos, saindo de linha, né? Ele vai ficar para poucos casos. Hoje, realmente o exame de rastreamento, de prevenção do câncer do colo do útero, vai ser o exame do HPV, que detecta o DNA do vírus HPV no colo do útero. A coleta da mesma maneira, tá? Mas isso já mudou, né? Mudou, inclusive, agora bem recente. E aí, como que é? Se a gente detecta que tem o vírus, aí sim a gente vai se preocupar com aquela mulher. Por quê? Porque só vai desenvolver o câncer quem tem o vírus. Agora, tem o vírus, significa que eu vou ter o câncer? Não, não significa, tá? Mas se você tem o vírus, você tem maior chance. Então, essa mulher eu já vou ter que olhar de uma maneira diferente, né? Com uma estratégia diferente. Então, Carol, vamos dizer, aquela prevenção que a gente tem que ir todo ano. De qualquer forma, eu tenho que ir todo ano na ginecologia. De qualquer forma, é o que eu sempre explico, né? Por exemplo, tem mulheres que às vezes assim, tirei meu útero, agora eu não preciso mais fazer prevenção, não vou mais ao ginecologista. Opa, é só pra isso, gente, né? Você sabe, a consulta ginecológica não é só pra isso, né? Digo, você tirou o útero, você não deixou de ser mulher, você não deixou de ter mama, né? Não deixou de precisar de um olhar, né? Porque o ginecologista é o clínico da mulher. Sim. Né? A gente tem, qual que é a nossa obrigação? É avaliar essa mulher como um todo e, por exemplo, eu vou te encaminhar se você precisa de um cardiologista. Né? Eu vou te encaminhar se você precisa de uma avaliação específica dentro, né, de cada área. Então, é sempre importante. Com certeza. Tá? Agora, o exame chamado, e outra coisa também, a gente sempre tem que examinar, né, a paciente. Então, vamos supor, tem gente que acha que só vai ser examinada se for no médico para fazer o exame de prevenção. Por exemplo, às vezes eu tenho uma consulta que não inclui o exame de prevenção, porque é uma escolha, às vezes você já fez, não quer fazer naquele momento, tudo, né? E aí a gente tem essa opção. Aí, às vezes, a paciente vai e eu falo, sim, agora eu vou te examinar. Ela, não, mas eu não vou fazer o exame, eu não vou fazer a prevenção. Eu, não, peraí, você não vai fazer a coleta do exame, né, do citopatológico, vou mandar pro laboratório, mas eu vou te examinar. Eu vou examinar, eu vou olhar por dentro, vou olhar como é que tá, se tem alguma secreção, se tem alguma lesão. Isso não muda, né? O que muda é aquela questão, vou fazer aqui o exame preventivo todo ano. Não, agora mudou. Agora a gente faz o exame para pesquisa do vírus da HPV. Que esse continua sendo anual. Aí, não. Aí, se ele vier negativo, você só repete com 5 anos. Entendi. Olha que maravilha. Isso é ótimo, porque era uma dúvida minha também, porque realmente faz pouco tempo que eu li essa notícia, eu falei, eu tenho que tirar essa dúvida com a Carol. E outra dúvida também, agora já voltando para quem é de Parnaíba que está assistindo a gente, se aqui em Parnaíba a gente já consegue fazer todos os procedimentos de prevenção e caso seja detectado o câncer, né, se aqui em Parnaíba também é feita a cirurgia já. Sim. Tá, Parnaíba, eu cheguei em Parnaíba em 2018, né? Quando eu cheguei em Parnaíba, a gente já fazia cirurgia, né, de câncer de mama e quimioterapia. A radioterapia, que a gente ainda não tinha, né? Mas foi inaugurado recentemente o serviço de radioterapia, eu acredito que já está funcionando. Sim. Então, hoje, o tratamento do câncer, ele consegue ser feito em Parnaíba na integralmente. Sua totalidade. Sim, ótimo. Tanto a parte cirúrgica, quanto a parte de rádio e quimioterapia. Temos oncologistas, né? Temos tudo. Hoje, Parnaíba, a gente está... Que bem bom, equipado, né? Tá bem equipado e atende uma região grande. Aqui. Sim. Toda a planície litorânea drena pra cá, né? Muito bem. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa sobre... Fomos logo lá conversando aqui, um papo de amigos, falamos um monte de coisa. Espero que tenha sido muito legal para vocês. Eu queria, assim, perguntar para a Carol se tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui, né, para quem está assistindo a gente. A gente tá, o nosso corpo de alunos, nós temos 700 alunos, então, assim, é muita mãe que a gente pode aqui, né, esse podcast vai para o YouTube, a gente bota um pouco no Instagram, então é um momento também de ajudar nessa prevenção e na informação, né, que como você disse, para a gente pode parecer óbvio, então, assim, para aquela mulher que anda culpada, né, por se cuidar, que precisa desse olhar para ela, eu queria que você deixasse uma mensagem para ela como mulher, como mãe, como médica, né, qual seria o primeiro passo que ela poderia dar para, a partir de hoje, ela se olhar com um olhar mais carinhoso. Olha, eu gosto muito de uma frase, né, que é uma frase ali do avião, né, fala assim, que coloque a máscara primeiro em você, né, e depois quem precisa de auxílio. Então, nós mulheres temos que fazer isso, entender, eu sempre digo, se nós somos o alicerce
A gente não pode cair. É. Então, a gente tá ali para cuidar de todo mundo. A gente tem que cuidar da gente primeiro, porque se a gente desmoronar, Todo mundo vai junto. Então, assim, Verdade. não tenha culpa, não, por cuidar de você. Porque você é muito importante, valiosa. Muito bem, Carol, muito obrigada. Eu acho que foi muito, muito legal o nosso papo. Eu agradeço. Se você quiser deixar seu comentário aí embaixo, se tiver alguma pergunta, depois eu faço para a Carol e a gente pode interagir também no Instagram. Agradeço. Previna-se, né, mulher, se você está assistindo, tem mãe, tem avó, é homem, mas tem mãe, tem tia, tem irmã, então diga para elas, né, a importância dessa prevenção, a importância do cuidado com elas, seja a rede de apoio para uma mulher, para que ela possa também ter esse autocuidado, esse momento para ela. Eu vou ficar aqui com a criança. Exato. Vai pra academia, seja amor. essa pessoa. Vai pra academia, olha, vai lá, eu fico aqui, vai fazer sua mamografia, viu? Que eu seguro aqui as pontas, vai fazer seus exames. É isso, você já vai estar ajudando uma mulher. Então, muito obrigada por terem assistido o nosso podcast. Eu agradeço a presença mais uma vez da Caroline. Eu que agradeço, obrigada. Fiquem com Deus, até o próximo. Tchau, tchau.